Há cerca de 10 anos atrás, as empresas estavam preocupadas em entregar soluções que permitissem o crescimento do negócio. E o Gartner, uma das maiores empresas de pesquisa e consultoria do mundo, divulgou a seguinte previsão: em 2006 e 2007, as tecnologias wireless e de banda larga estarão maduras o suficiente para ser considerado um componente necessário na maioria dos aplicativos. E realmente nunca estivemos tão conectados como agora. Antigamente, conversávamos e compartilhávamos histórias, momentos e alegrias com poucos amigos de uma vez, talvez algumas poucas dezenas. Mas hoje, fazemos isso para centenas ou talvez milhares de pessoas através do Facebook. Os negócios agora nascem localmente e competem globalmente, e somos capazes de chegar em qualquer profissional do mundo, apenas com 5 passos. O tempo se tornou o bem mais precioso. Enfrentamos uma maratona urbana para trabalhar, estudar e se divertir. Estamos o tempo todo correndo, e isso fez com que fôssemos mais exigentes quanto à relevância da informação que vemos. E o design moderno remove os elementos que geram distrações na comunicação. Se utiliza de conceitos como proximidade, alinhamento, repetição, contraste e tipografia para criar hierarquias bem definidas e comunicar de forma elegante e eficiente. O design é uma atividade técnica e criativa que busca inspiração em elementos existentes e os adequa ao problema investigado. O problema pode ser de natureza muito subjetiva, como reduzir a curva de aprendizado das pessoas, ou não tão subjetivos assim, como reduzir o tempo médio de atendimento e ampliar as vendas de uma loja. E a interface do software ganhou destaque como meio de comunicação. Sua qualidade determina a qualidade da comunicação. Sua clareza determina o entendimento da mensagem. Sua elegância determina a excitação dos usuários. E a experiência do usuário o guia para a percepção de valor. Com isso, criar interfaces elegantes que comuniquem claramente e forneçam uma experiência imersiva se tornou a base para sistemas modernos. E o estilo Metro é o padrão de design que o ajudará a fazer as melhores escolhas ao projetar o seu aplicativo. O design estilo Metro é composto de cinco princípios. O primeiro, dedique tempo e energia em pequenos detalhes, porque eles serão percebidos pelas maiorias das pessoas. Crie uma interface viva, imersiva e atraente, que encante seus usuários com movimentos e respostas enérgicas. Olha como esse website da Mercedes fornece uma experiência refinada e diferenciada, à altura de uma marca, onde, ao rolar o scroll da página, você tem a sensação de estar dentro de um carro. Crie uma interface boa em uma coisa. Dê prioridade ao conteúdo em vez de elementos visuais, e você terá usuários confiantes e satisfeitos. Explore o poder da tipografia, das cores, com movimentos significativos. O projeto de apps incríveis deve começar pela seguinte pergunta: esse será o melhor app para... Se o seu app for um media player, por exemplo, uma interface limpa que explore imagens que empolguem, que despertem alegria, somada a um belo contraste de tipos, criarão experiências mais eficientes e simples do que a realidade. E a realidade que vivemos hoje são aplicativos como esse. E não há nada de errado com ele, mas seu design não se encaixa no estilo Metro. E se fôssemos repensá-lo no estilo Metro? Talvez ficasse assim. Esse é um concept art de como poderia ser o Skype para o Windows 8. Aqui podemos identificar a diagramação em grid com os famosos tiles, com espaçamento adequado entre os elementos e as diferentes seções e uma navegação hierárquica. Mas tem alguns errinhos. Vamos destacar alguns. Os ícones, apesar de padrão do Skype, deveriam ser monocromáticos.
O sobretom de azul no tile não destaca e prejudica a legibilidade do texto. Não há contraste de escala entre os tiles, e isso não fornece um caminho de leitura. O Sort by Name é um elemento desnecessário e deveria estar no flyout, disparado ao clicar em Contacts. Mesmo assim, nossos olhos reconhecem alguma coisa como um estilo metro, de forma inconsciente, e facilmente você percebe que é diferente de uma página web ou um app tradicional. Isso acontece porque o alinhamento dos itens no conceito de grid cria um layout estruturado e consistente. As margens do topo, da esquerda e do rodapé formam um C com um espaço negativo que sugerem uma direção panorâmica. O cabeçalho na mesma posição e os contrastes de tamanho com o mesmo alinhamento fornecem um layout consistente. O tamanho e o espaçamento entre os itens são os elementos que conferem organização e relação ao conteúdo. Entre os tiles de um mesmo grupo, você deve ter 10 pixels de distância. Entre um grupo e outro, você deve ter 80 pixels de distância. O tamanho demonstra a importância que aquele conteúdo tem. Itens muito importantes devem ter no máximo 480 por 400, e o segundo nível deve ter 48,5% do tamanho deste. Quando você precisar trabalhar com gráficos ou colocar muitos dados na tela, procure integrar os dados com os elementos visuais para criar um layout minimalista. E você pode usar um espaço 50% mais largo, ou seja, 720 pixels, para destacar itens muito importantes. E muitos acham que o estilo metro se trata de tiles, mas o que é realmente importante no estilo metro é usar formas para passar a mensagem. Tiles é apenas uma forma. Você deve usar o tamanho dos textos para reforçar a importância, ter uma hierarquia bem definida e manter a atenção do usuário na informação. Por falar em texto, cada página deve usar no máximo 3 tamanhos diferentes de texto. Quando criar listas de texto, procure usar o tamanho e o recuo ao invés dos marcadores. As cores quentes, como o vermelho, o amarelo, o laranja, são ótimos meios para atrair o foco do usuário. Para textos do cabeçalho e título, use a Segoy Light, que possui uma estrutura leve que mostra toda a sua beleza em tamanhos grandes. A Segoy UI para subtópicos e textos gerais. Os títulos devem ter a primeira letra de cada palavra em maiúscula, e em textos corridos, apenas a primeira letra. Nossas apps precisam de vida. Precisam fornecer feedbacks rápidos às ações dos usuários. E as animações fornecem essa sensação de continuidade. Elas aumentam a confiança do usuário na sua app e fornecem uma experiência empolgante. Mas lembre-se, elas devem ter uma lógica e ser consistentes com o contexto. Por exemplo, em uma lista, ao excluir um item, poderia ter uma animação onde o item sai com efeito de fade para fora da lista, e os itens abaixo são reorganizados. E você não precisa se preocupar com essas animações, pois os controles fornecidos por padrão já possuem animações. E se você precisar de outras, há outro conjunto de animações de acordo com o contexto disponíveis no Animation Library. Não está convencido? Que tal a gente ver um exemplo de como explorar emoções com letras e movimentos? Dynamite, and gunpowder, and gasoline. What's it? And you know the thing that they have in common? They're cheap. Sergio Romano should work. Oh, I am. I'm only burning my half. All you care about is money. This town deserves a better class of criminal. And I'm gonna give it to them. Tell your men they work for me now. This is my city. They won't work for a freak.
Why don't we cut you up into little pieces and feed you to your pooches? And then we'll see how loyal a hungry dog really is. It's not about money. It's about sending a message. Everything burns. Quando comecei a estudar o estilo metro, pensei, tá certo, tenho que tirar os elementos desnecessários e os comandos da tela. Legal. E onde enfio os comandos? Bom, antes de qualquer imaginação fértil, a resposta é menos dolorida do que se imagina. É na barra de comandos do rodapé da aplicação. Os comandos devem ficar alinhados à direita ou à esquerda para facilitar seu acesso. Lembrando que nossa app deve ser projetada primeiro para o uso por toques. E ao segurar um tablet, nossos polegares ficam próximos às extremidades. À direita devem ficar os comandos específicos ao contexto, adicionar, excluir, etc. E à esquerda, os comandos gerais. E quando você precisar coletar informações, exibir avisos, solicitar confirmações, exibir mais detalhes ou ainda exibir menus de opções, utilize os flyouts. Eles devem ser posicionados sempre próximos ao local onde foi invocado, pois a proximidade cria relação entre os itens. Deve ser o menor possível e ter apenas os comandos necessários. Por exemplo, você não precisa de comando cancelar e continuar. E se nenhuma ação do usuário for necessária, não coloque comando nenhum, pois o controle de exibir e fechar o flyout deve estar na mão do usuário. As mensagens de erro devem ser exibidas sempre que possível junto ao controle que gerou a inconsistência e devem orientar o usuário em como resolver o erro. Nada de usar exclamação ou mensagens genéricas, tipo valor inválido para facilitar a programação. E como organizar o conteúdo de forma que os usuários naveguem com facilidade? No estilo metro temos dois padrões de navegação, o hierárquico e o simples. O estilo simples separa o conteúdo em diferentes páginas e é ótimo para alternar entre os vários conteúdos. A navegação é feita geralmente por meio de links diretos na barra superior. O estilo hierárquico utiliza hubs que separam o conteúdo em diferentes seções e níveis. O hub é o ponto de partida da aplicação e oferece ampla variedade visual que atrai o usuário para diferentes partes do aplicativo. Ele consiste de categorias de conteúdo diferentes, cada qual mapeando para páginas de seção do aplicativo. As seções são o segundo nível de um aplicativo e devem fervilhar com funcionalidades e conteúdos, cada qual mapeando para sua própria página de detalhes. As páginas de detalhes consistem em detalhes ou funcionalidades de itens. Ela deve conter muita informação, ou apenas um objeto, como uma foto ou um vídeo. E você pode usar o zoom semântico para classificar e organizar o conteúdo, ou ver e navegar rapidamente através do conteúdo. No estilo metro, os ícones devem ser monocromáticos, ou seja, nada de sombra, dimensão ou qualquer tipo de efeito. Devem usar formas pontiagudas por terem maior impacto visual e refletir a silhueta do objeto que representa. Outro ponto importante, não use círculos, pois eles representam comandos da barra de comandos. E as pessoas chegarão ao seu app através do seu tile na página inicial. Por isso, personalize seu conteúdo e o mantenha renovado por meio de atualizações para que as pessoas sintam-se conectadas a ele e busquem criar subseções de conteúdo para colocar em sua tela inicial. Os contratos são outro recurso importante que conecta aplicativos estilo metro e cria um cenário mais imersivo. Através do uso dos contratos, os usuários poderão pesquisar e compartilhar conteúdo do seu app, ou ainda conectar dois ou mais dispositivos com um toque. E você pode criar uma experiência contínua, permitindo que as pessoas deem continuidade a uma tarefa a partir do ponto que pararam, independente do dispositivo.
utilizando o Roman de dados. Bom, prontos para criar apps incríveis? Acho que é melhor fazer uma revisãozinha antes. Falamos que os aplicativos tradicionais utilizam diversos tipos de elementos visuais que tiram o foco do usuário no conteúdo. No estilo Metro, o conteúdo deve ser priorizado para fornecer uma experiência imersiva e elegante. O layout de um app estilo Metro utiliza o conceito de grid para a diagramação dos elementos. A proximidade cria uma relação entre os elementos, o alinhamento, uma linha de conexão que organiza e unifica a página. O contraste de peso, tamanho e cor cria a hierarquia e o ritmo de leitura. E a repetição acrescenta o interesse visual. O movimento dá vida à app e cria uma experiência empolgante. We found a place to settle down. We bought a driveway and a swing set and a dog. You got your very own bathroom. I got my very own workshop in the basement. We sit around staring at the wall to wall. Take field trips to our favorite mall. Waiting for the day when all the kids grow up and leave us here. If you need me, I'll be downstairs with the shop vac. You can call, but I probably won't hear you because it's loud with the shop vac on. You'll be okay, you'll be upstairs with the TV. You can cry and I probably won't hear you because it's loud with the shop vac on. We hung a flag above the door. Checked out the gourmet grocery store. I bought a mower I can ride around the yard. But we haven't got real friends, and now even fake ones have stopped calling. Maybe if you forget to hide the keys, I'll take a ride to Applebee's. Come home drunk on daiquiris and throw up on the neighbor's lawn. If you need me, I'll be downstairs with the shop vac. You can call, but I probably won't hear you because it's loud with the shop vac on. You'll be okay, you'll be upstairs with the TV. You can cry and I probably won't hear you because it's loud with the shop vac on. I like the Starbucks here, that's better than the other one. Cause the other one's not as good. They really need to put a light there, cause it's hard to turn. It's hard to make a left turn. And when it's time to go to bed, I'm still awake inside my head. Floating up above the house and looking down. I guess I gotta go back there. Guess there never was any other answer. And as the freeway hums, the cars go by. The headlights roll across the sky. Many miles away, and I can see them swinging through the dark. If you need me, I'll be downstairs with the shop vac. You can call, but I probably won't hear you because it's loud with the shop vac on. You'll be okay, you'll be upstairs with the TV. You can cry and I probably won't hear you because it's loud with the shop vac on. Seguir os princípios do estilo Metro te ajudará a fazer as melhores escolhas ao projetar o seu app. Bom, esperamos que vocês criem apps incríveis. Boa app e até a próxima!